Gente, orar e dar início à escuta essa noite. Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade, pelo grandioso privilégio que nós temos de fazer parte da tua família e de por isso estarmos aqui reunidos, engrandecendo ao seu nome, cantando, exaltando ao Senhor. Eu te peço que em todas as coisas o nome de Jesus seja exaltado para a glória de Deus Pai. Que nos nossos corações ressoe a verdade de que Ele é o único Cordeiro digno de toda adoração. Agradecemos ao Senhor porque providenciou um sacrifício perfeito a partir de Jesus. E pedimos que ao longo dessa noite o Senhor nos relembre que o Cordeiro digno nos deu a vida e que por isso nós podemos desfrutar desse momento de comunhão. Recebe os nossos cânticos como um ato de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o Evangelho que veio a nós. Nós cantamos a respeito da palavra do Senhor que chegou até nós no nome de Jesus Cristo. Cantemos. O Evangelho veio a nós em poder e no Espírito Santo, como santos imitadores do Senhor, com alegria e tribulações. O Espírito Santo opera em nós, a obra da fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança do Senhor. Cante! Esperamos dos céus o Filho de Deus, ressuscitado ao terceiro dia. Esperamos dos céus que venha o Filho eterno, Deus conosco. E o nome dele é Jesus. Jesus, 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 Jesus. A palavra do Senhor nos alcançou no poder do Espírito, livres do poder dos ídolos. Servimos ao Deus vivo, chamados para Ele. Sua vida opera em nós, a obra da fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança do Senhor. Esperamos dos céus o Filho de Deus, ressuscitado ao terceiro dia. Esperamos dos céus que venha o Filho eterno, Deus conosco. Cante o seu nome, é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Graça e paz de Deus nosso Pai, graça e paz de Jesus nosso Senhor, graça e paz de Deus nosso Pai, graça e paz. Cante graça e paz. Graça e paz de Deus nosso Pai, graça e paz de Jesus nosso Senhor, graça e paz de Deus nosso Pai, graça e paz de Jesus nosso Senhor.
nos descreve várias características do nosso Senhor Jesus, de modo que nós podemos cantar a respeito dele, porque nós conhecemos através das Escrituras quem ele é e o que ele fez. Então vamos cantar juntos a respeito de quem é o nosso Senhor. Jesus é bom, misericordioso, o caminho, a verdade e a luz. Jesus é santo. Jesus é santo e perfeito, ele é justo e é a vida e é a ressurreição. E dele provém todo amor, bondade e paz, a paciência, alegria e mansidão, domínio próprio e união, fidelidade, amabilidade, graça incrível, amor infalível. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Nome sobre todo nome. Jesus. Amor e graça sem igual. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, do poder da morte. Mais uma vez. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, do poder da morte nos e hoje exaltado e glorificado, sentado à destra de Deus está Jesus, o Cordeiro por Deus enviado. És nosso Rei e pra sempre será. Jesus, Nome sobre todo nome. Jesus, Amor e graça sem igual. Jesus, Nome sobre todo nome. Jesus. Mais uma vez, eu quero ouvir vocês. Jesus, Jesus, Nome sobre todo nome. Jesus, Amor e graça sem igual. Jesus, Nome sobre todo nome. Jesus. Amor e graça Pra terminar, seu nome, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. sem igual. Amém. Nós estamos dando início hoje à nossa conferência de Páscoa. Dando início hoje e ela vai até a semana que vem. E hoje nós estamos falando exatamente sobre o Cordeiro, o Senhor Jesus. E por isso nós, nessas primeiras duas canções, fizemos questão de cantar o nome do nosso Senhor. O nome de Jesus significa Deus salva, ou é Deus quem traz a salvação. E esse nome é extremamente relevante, porque é o mesmo nome sob o qual Deus decidiu conduzir o seu povo até a terra prometida. Veja, a questão é que o ser humano sempre viveu afastado de Deus. Porque a partir do momento que o Adão e Eva se rebelaram, ainda no jardim do Éden, todos os homens passaram a nascer debaixo do pecado, num estado de rebeldia constante, de oposição ao Senhor. O problema é que o ser humano foi criado para viver com o Senhor, foi criado para adorar ao Senhor. Então esse distanciamento gerado pelo pecado é justamente o que traz toda a solidão, todo o sofrimento, toda a dor, toda a maldade que nós vemos no mundo. Mas o próprio Deus desenvolveu uma maneira de resolver este problema. Deus entrou na história humana. Veja, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Sendo humilde, tomou a forma de um ser humano, assim como nós, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e na cruz recebeu todo o peso da ira divina. Entenda, esta ira que era destinada a nós, a justiça que viria a nós, caiu sobre o Senhor. De maneira que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, venceu o poder da morte e demonstrou que a justiça dEle era infinitamente superior a qualquer injustiça. O Senhor Jesus ressuscitou e trouxe vida ao seu povo, e fez com que o seu povo vivesse a partir do Cordeiro que é digno. A Páscoa que foi pronunciada no Egito foi completada em Jesus Cristo.
E Jesus nos trouxe até Ele, nos atraiu até Ele, de maneira que agora nós podemos viver debaixo dos pés da cruz. Nós vamos cantar as nossas próximas 2 canções a respeito do efeito que o Evangelho traz na vida do pecador. Se você ainda não se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Deixe-se ser quebrantado pelo poder do Evangelho. E compreenda que Jesus é o plano perfeito, desenvolvido por Deus, para nos trazer salvação. Aproximo, quebrantado por seu amor. Vida imerecida que recebemos de graça. Imerecida vida, de graça recebi. Foi por sua cruz, que Ele nos livrou, da morte me livrou. Cante que Ele nos trouxe a vida, trouxe-me a vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado. Cantamos desse amor impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Cante sem palavras, nos aproximamos. Quebrantado por seu amor, A cruz chamou gentilmente. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Cantamos juntos, quebrantados pelo seu amor, Senhor. Quebrantados por seu amor. Ainda na criação do mundo, Deus desenvolveu um plano perfeito. Um plano em que Ele mesmo faria parte da criação humana e traria salvação. Um plano para trazer vida aos pecadores, para redimi-los, para reconduzi-los ao Senhor. No momento de derrota da cruz, a maior vitória foi conquistada. O Senhor Jesus venceu.
seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele nos salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E tudo que ele fez. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a nossa história parecia ter chegado ao fim, a sua graça nos alcançou, Senhor. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue nos libertou. Nos libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele nos salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele nos salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Senhor, nós te adoramos. Nos colocamos diante do Senhor com corações dispostos para aprender a respeito do Senhor, para sermos verdadeiramente quebrantados pelo teu amor, para que saibamos viver conforme o teu caráter e assim vivemos de maneira digna do Evangelho do Cordeiro. Nos ajuda nesta noite a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Receba a palavra que vai ser ministrada também como um ato de louvor e adoração ao Senhor. E nossas atenções, nossos corações dispostos a aprender e a serem transformados, recebe isso também como um ato de adoração.
Nós te engrandecemos, pedimos o teu cuidado e a tua orientação, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Olá, boa noite. Boa noite. Tá ligado, não tá? Tá. Boa noite. Boa noite, até eu consegui ouvir minha voz. Calma aí, que é sempre assim. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Tá ouvindo? Não, não, né? Boa noite. Ah, agora vocês estão ouvindo, né? Quando eu me ouço, vocês me ouvem. Não vai dar certo esse negócio aqui, eu não vou conseguir tomar água, não. Agora sim. Então, agora que tá todo mundo me ouvindo, boa noite. Para quem está visitando a nossa igreja hoje, nós estamos dando início à nossa conferência de Páscoa. O nome da nossa conferência é Digno é o Cordeiro. Ontem no culto de membros nós estávamos discutindo a respeito sobre por que o nome da conferência se chama conferência, mas infelizmente a gente não chegou a nenhuma conclusão. Então, é uma conferência. Inclusive para os membros que faltaram, o culto de membros ontem foi extraordinário, tá? Então, você perdeu. O pastor mandou eu falar isso. Então, hoje nós vamos dar início à nossa conferência de Páscoa. E ela vai ter o seu final lá no dia 9 da semana que vem. 9/4, né? Eu sou péssimo com o número. Então, 9/4. Ou seja, domingo que vem. Ao total, nós teremos 4 momentos nessa conferência. Nós estamos abrindo hoje, onde nós vamos aprender a respeito da obra de Cristo e de como Ele é o Cordeiro divino, Ele é o Cordeiro digno de adoração. Hoje nós vamos falar brevemente como Deus, na Páscoa do Antigo Testamento, instituiu um símbolo que apontava para uma realidade futura, que esse símbolo se cumpriu plenamente em Cristo, que é o Cordeiro digno, e quais os resultados desse cumprimento em Cristo Jesus muda em nossas vidas. Na semana que vem, estou deixando você curioso para você voltar na semana que vem. E esse momento é enquanto vocês pegam o caderno também. Na semana que vem, no sábado à noite, nós faremos um jantar de Páscoa, onde nós celebraremos a Páscoa aos moldes da Páscoa judaica. Então nós vamos simular a maneira que provavelmente Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e explicando todos os elementos dela. Então, se você gosta de batata e de alface, seja bem-vindo. Se você quer sentir um negócio amargo, vem, entendeu? No domingo de manhã, nós teremos o café de manhã. Um café da manhã, onde nós partilharemos um momento de comunhão e aprenderemos mais a respeito da evidência do maior fato histórico que já aconteceu na humanidade, que é a ressurreição de Jesus, que mostra o triunfo do Cordeiro digno sobre a morte. E por fim, no domingo à noite, nós vamos concluir a nossa conferência de Páscoa, aprendendo mais a respeito do que o Cordeiro, ele é digno de toda a nossa fé e a nossa esperança. Nós veremos que Cristo é o Cordeiro vitorioso, que tem toda a autoridade sobre todos os povos, e como ele prometeu vir nos buscar, para que a gente pudesse morar com ele eternamente. Então, assim, agora eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé para que a gente possa ler o texto base da nossa conferência, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 17 não, capítulo 1, os versos 17 até o 21. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem também, né, que eu só falei para ficar de pé já, né?
1 Pedro, capítulo 1, versos do 17 até o 21. Eu vou pedir que vocês leiam junto comigo os versículos 18 e 19. A gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 até o 21. Mas vocês vão ler junto comigo. Isso, 17 até o 21. E aí vocês vão ler comigo 18 e 19. Junto comigo, 18 e 19, tá? Vamos lá, então eu vou começar aqui. E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite para aprender mais a respeito do teu caráter, Senhor. Que em nossos corações nós estejamos dispostos a ser confrontados com a tua palavra e transformados por ela, Senhor. Que nós possamos encarar o fato que o Senhor é o Cordeiro, que é digno de toda adoração, que nós possamos nos deleitar em todas as bênçãos que vêm como fruto disso, Senhor. Nós te pedimos a tua direção, te pedimos que o Senhor abençoe todos nós nesse momento, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, para os irmãos que gostam de anotar, e para os que também não gostam de anotar, título da nossa pregação de hoje é A Obra de Cristo. Aí tem um pedacinho. A obra de Cristo, você coloca um tracinho assim. A redenção do Cordeiro. A obra de Cristo, tracinho, a redenção do Cordeiro. E aí, nós vamos dividir em 3 pontos. Então, o título da pregação é A Obra de Cristo, a Redenção do Cordeiro, e nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro é o Cordeiro Pascal. O primeiro é o Cordeiro Pascal. O segundo é o Cordeiro Divino. O Cordeiro Divino. E o terceiro é a redenção do Cordeiro. Vou repetir aqui tudo. Então, a pregação dessa noite, o título dela é A Obra de Cristo, a Redenção do Cordeiro. Nós vamos explorar esse tema em 3 pontos. Que é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Divino e a redenção do Cordeiro. Então, vamos lá. Exatamente daqui a uma semana, no dia 9 de abril, nós teremos o feriado da Páscoa. Como o Brasil é um país de tradição judaico-cristã, a Páscoa se tornou um feriado que também é celebrado nacionalmente. Então, em todo o território brasileiro nós teremos um feriado. Mas, afinal, o que é a Páscoa? E o que é que nós celebramos na Páscoa? Vamos começar pelo que não é a Páscoa. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 3, desculpa. O apóstolo Paulo deixa claro que, antes de sermos vivificados por Cristo, nós vivíamos dentro de um sistema mundano. Um sistema que lançava iscas, atraindo os nossos desejos, para que, cego pelas nossas vontades, vivêssemos escravos do nosso pecado. E esse sistema mundano, ele não funciona de maneira autônoma. Antes, como o apóstolo Paulo destaca, ele é organizado e orquestrado, porque ele diz que é o príncipe da potestade do ar, ou por comumente nós chamamos
pelo Satanás. Agora, o que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Satanás, juntamente com o seu sistema, vem trabalhando arduamente para que a Páscoa torne-se uma data comemorativa, onde o foco está na celebração de ovos de Páscoa e chocolate, e que o cordeiro fique de lado, que o símbolo da Páscoa agora se torne o coelho. Contudo, nós sabemos que essa deturpação não acontece somente na Páscoa. Quando nós olhamos para o Natal, o mesmo acontece. Muitos, ao invés de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus, celebram, na verdade, o consumo ao álcool e as compras desenfreadas. Mas nós, os filhos da luz, os filhos do dia, pela graça de Jesus Cristo que nos vivificou, podemos celebrar a verdadeira Páscoa. A Páscoa que celebra a ressurreição de Cristo, que através do seu sangue nos libertou dessa condição onde nós vivemos. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a mais importante celebração cristã. É a comemoração da ressurreição de Cristo. Nós comemoramos a vitória do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A Páscoa, ela tem raiz no Antigo Testamento, onde o povo de Israel celebrava a Páscoa como um memorial da libertação da sua escravidão do Egito. A Páscoa judaica envolvia o sacrifício de um cordeiro sem manchas e sem defeito, cujo sangue era passado nas vigas das portas para libertar do destruidor, que passou no Egito e ceifou a vida de todos os primogênitos egípcios, desde as crianças até os animais. No Novo Testamento, com a encarnação de Jesus, a Páscoa toma um novo significado. Como Isaías aponta, Jesus é o cordeiro sem mancha e sem defeitos, que foi sacrificado para a nossa redenção. Ele, como uma ovelha muda, foi levado perante os seus malfeitores. A sua morte na cruz é o sacrifício final que satisfez a justiça de Deus, expiando todos os nossos pecados e nos concedendo a salvação. Contudo, ele não permaneceu morto. O Cordeiro de Deus ressuscitou, provando a sua divindade e manifestando o seu poder e santidade. A morte não o pôde segurar, pois a justiça de Jesus foi maior que o pecado de toda a humanidade. O Cordeiro venceu e o Cordeiro é digno de toda adoração. Então, na Páscoa, nós celebramos e relembramos a vitória de Jesus sobre a morte. A vitória do Cordeiro que é digno de receber todo louvor, pois ele resgatou para si um novo povo através do seu precioso sangue derramado na sua cruz. Assim, a Páscoa aponta para Jesus Cristo como o Cordeiro sacrificial que redime a humanidade do pecado e da morte, e como seu Salvador oferece a vida eterna a todo aquele que nele crê. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. Como o Cordeiro de Deus nos resgatou com o preço do seu próprio sangue. Como você, se for curioso, deve ter lido ali na frente, debaixo dessa placa, ou se você não for, depois leia. Como o apóstolo Pedro fala, fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, vamos falar mais a respeito da obra de Cristo e da redenção do Cordeiro. O apóstolo Pedro, ele aponta Jesus como um Cordeiro perfeito, que através do seu sangue nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos resgatou para que nós possamos compreender, ele nos resgatou para que nós possamos ser o seu povo. E para que nós possamos compreender com mais profundidade aquilo que o apóstolo Pedro está nos ensinando, nós precisamos entender que Deus estabeleceu um símbolo lá no Antigo Testamento. Ele estabeleceu o Cordeiro. No verso 20 de 1 Pedro, capítulo 1, nós vemos uma informação muito relevante. Ele fala que Cristo, o Cordeiro, já era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto por amor dos seus escolhidos, em seu tempo determinado. Onde ele diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade,
em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O fato é que o plano de redenção da humanidade foi estabelecido por Deus na Santíssima Trindade antes mesmo do mundo ser criado. Antes do ser humano sequer existir, Deus já sabia que ao criar o ser humano, ele viraria as costas para o seu Criador e haveria a necessidade do próprio Criador vir à Terra em forma de homem para resgatar a sua humanidade para si. Ciente disso, o Deus sábio decidiu revelar o seu plano ao longo da história em diversos pontos. Podemos lembrar que, ao longo da história redentora, já temos muitos indícios a respeito do Cordeiro de Deus. Nós podemos ver que Abraão, o pai da fé, ao subir um monte que iria sacrificar o seu filho Isaque como sacrifício a Deus, depois que foi confirmada a sua fé, ele foi impedido por Deus. E nesse momento, Deus providenciou um cordeiro em resgate de Isaque. O cordeiro morreu no lugar do seu filho. Contudo, uma das mais claras evidências de Deus a respeito do cordeiro encontra-se na primeira celebração da Páscoa, enquanto seu povo ainda estava sendo escravo do Egito. Então, nesse momento, nós vamos ver o cordeiro pascal, o símbolo estabelecido por Deus na Páscoa. Então, para você que fez parte da EBD, se deleite. Eu não fiz porque eu me converti depois de velho. Então, a gente vai andar aí rapidinho no Antigo Testamento. Então, no livro de Êxodo, nós temos a narrativa histórica da passagem do povo judeu pela terra do Egito. Deus, inclusive, já tinha falado para Abraão muitos anos que isso acontecesse, que isso aconteceria. Que o seu povo seria peregrino numa terra que não é sua e que eles seriam subjugados, que eles seriam escravizados. Você pode anotar aí Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Eu vou ler aqui. Note aí, Gênesis 15, verso 13 e 14. Então, diz o seguinte. Então disse Deus a Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-la-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente o qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. De fato, aconteceu como Deus já havia falado anteriormente. O povo Israel foi para a terra do Egito, onde foi afligido por 400 anos, e quando saiu de lá, recebeu vários presentes dos seus habitantes. O relato bíblico começa com a história de... O relato bíblico a respeito da ida do povo até o Egito começa na história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e levado para a terra do Egito, onde acabou se tornando um importante conselheiro do faraó, que era como se fosse o rei do Egito. Devido a uma grande fome que aconteceu naquela época, acabou que toda a família de José se mudou para o Egito e lá começou a crescer, tornando-se bem numerosa. No entanto, após a morte de José, os judeus foram gradualmente subjugados e forçados a trabalhar como escravos para um faraó que já não conhecia mais José, já não conhecia mais a sua contribuição para aquela terra. Por causa da opressão do povo, eles estavam passando por muitas dificuldades. Então eles começaram a clamar a Deus para que os livrasse da opressão do Egito. Então Deus enviou a Moisés para liderar o povo, para libertar esse povo. Contudo, o faraó, o rei do Egito, não quis libertar o povo de Deus. Não quis permitir que o povo de Deus deixasse aquela terra. Então, Deus, para demonstrar o seu poder, ele envia 10 pragas para castigar a dureza do coração do faraó e para demonstrar o seu imenso poder, não somente para a terra do Egito, mas para todas as nações, para que soubessem que há Deus em Israel, que eles serviam um Deus vivo e um Deus verdadeiro. E é nesse contexto onde nós temos a primeira Páscoa. As pragas, elas foram devastadoras, elas devastaram toda a terra do Egito, ao passo que o Egito todo já temia o Deus de Israel. Contudo, mesmo assim,
Faraó continuava com o seu coração endurecido. Então Deus decidiu enviar a 10ª e última praga. Isso está lá em Êxodo, capítulo 11, versículos do 4 ao 7. Vou pedir que você pule lá. Abra aí junto comigo. Êxodo, capítulo 11, versículos de 4 a 7. Espada para o ar. Êxodo 11, do 4 ao 7. Êxodo 11, do 4 ao 7. Vou esperar um pouquinho aí. Estou vendo bastante mão se mexendo ainda pro lado. Tá, vamos lá. Êxodo 11, do 4 ao 7. Então, disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todos os as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto por todo o Egito, como nunca houve antes, e nem jamais haverá. Então entre os israelitas, porém, nem sequer o cão latirá contra o homem ou o animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então, a última praga, ela demonstraria o poder do Deus de Israel, e ficaria claro que a sua mão estava pesando sobre o Egito. Contudo, entre os israelitas, ninguém seria ferido. E como isso seria possível? De que maneira Deus iria salvar o seu povo de tamanha destruição? A resposta é através do cordeiro. Deus, naquele momento, estabeleceu que, pela morte de um cordeiro perfeito, o povo seria poupado da destruição. Primeiro, Moisés ordena que o povo separe um cordeiro para cada família. E se uma família fosse pequena demais para comer um cordeiro, que se juntasse com o seu vizinho, para que juntos comesse essa refeição, comesse a carne de todo o cordeiro. Esse cordeiro, segundo a orientação de Deus, deveria ser perfeito, mais de um ano, sem nenhum defeito, e deveria ser cozido no fogo, e todos deveriam comer a sua carne, com pães sem fermentos e ervas amargas. E o que eles não conseguissem comer, eles deveriam queimar no fogo. Além disso, o sangue do cordeiro deveria marcar a casa dos israelitas, como nós podemos ver em Êxodo 12, 13. Êxodo 12. Abre aí comigo. Êxodo 12, versículos 12 e 13. Eu fico muito confuso quando tem dois números repetidos. Êxodo 12, 12 e 13. Onde ele diz: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, toda a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, todos ali que estavam seriam salvos. Nessa casa não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento. Todos aqueles que participassem da refeição de Páscoa e que as suas casas estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro, desfrutariam da vida e não da morte. Assim, aconteceu como foi instruído. O cordeiro foi instituído como símbolo da Páscoa. Os israelitas pintaram os umbrais da sua casa com o sangue do cordeiro e tiveram a libertação, como Deus havia prometido. Não houve praga de mortandade entre o povo de Israel. E assim o cordeiro foi instituído por Deus como símbolo da Páscoa. Deus estabeleceu esse símbolo do cordeiro que estava apontando para uma realidade vindoura. O cordeiro pascal
tornou-se o símbolo principal da Páscoa, fazendo o povo lembrar que, através do sangue desse cordeiro, eles foram salvos e libertos. Deus, na Páscoa, estabeleceu o cordeiro como símbolo de resgate, de libertação e de vida. O cordeiro pascal morreu para que o povo fosse salvo da morte. O sangue do cordeiro marcou o povo de Israel, marcou-os como o povo escolhido de Deus. Contudo, o símbolo do cordeiro vai para além da Páscoa. Anos mais tarde, Deus daria ao seu povo as leis. Deus falaria por Moisés para que ele pudesse se relacionar com Deus, mesmo sendo seres pecadores. Deus daria uma lei para que eles pudessem seguir e serem santos. Por causa da sua santidade, Deus precisava santificar o seu povo, pois um Deus santo tem um povo santo, como ele mesmo declara em Levítico 20, 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meu. Levítico 20, 26. Dessa forma, visando que o povo se tornasse santo, Deus instituiu um sistema sacrificial. Nesse sistema, havia vários rituais de oferta e sacrifício a Deus, para que o povo fosse purificado, mesmo que temporariamente, do seu pecado, e tivesse comunhão com Deus. Esses rituais apontavam para a necessidade do pagamento do preço do pecado. Dentro da lei mosaica, existiam vários tipos de sacrifício, desde a oferta de grãos até o sacrifício de animais. Contudo, o sacrifício de expiação, que era o sacrifício pela culpa dos pecados, e a oferta pacífica, que era o sacrifício feito para que o povo se tornasse propício a Deus, tivesse um relacionamento com Deus, esses dois sacrifícios que foram instituídos por Deus, deveria ter um cordeiro como seu sacrifício. Então, tanto para a oferta de expiação, tanto para a oferta pacífica, que falava diretamente a respeito do relacionamento de Deus com o povo e da purificação dos pecados, tinha também o cordeiro como seu símbolo. O sacrifício do cordeiro era um meio de expiação dos pecados e de redenção para a reconciliação com Deus. O cordeiro era visto como um símbolo de pureza e inocência. E o ato de sacrificar o cordeiro era uma forma de pedir perdão pelos pecados e restaurar o seu relacionamento com Deus. Esse sistema sacrificial instalado por Deus na lei mosaica também era apenas um símbolo. Os sacrifícios daqueles animais apenas apontavam para, mais uma vez, uma realidade vindoura. O sangue daqueles animais nunca seria o suficiente para expiar completamente o pecado do povo e fazer eles propícios a Deus, trazendo completa justiça sobre os seus pecados. E é exatamente a respeito dessa falha, desse tempo de validade do sistema sacrificial, que o autor aos Hebreus fala em Hebreus 10, versículos de 1 a 4. E eu sei que eu já fiz vocês zapearem para Êxodo, mas volta lá em Hebreus comigo. Volta lá não, né? Abre lá, eu não pedi para vocês abrirem. Hebreus 10, de 1 a 4. Hebreus 10, de 1 a 4. Está quase lá no final já. Hebreus 10, de 1 a 4. Hebreus 10, de 1 a 4. Vamos lá. Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Se pudesse fazê-los, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todos, não mais se sentiam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são a recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire os pecados. Então, como ele diz, a lei traz apenas uma sombra
dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. E pensando nessa realidade é que o apóstolo Pedro faz a sua declaração lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que você não precisa abrir. Capítulo 1, versículos 18 e 19, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. O sacrifício do cordeiro estabelecido por Deus na Páscoa e também no sistema sacrificial apontavam para o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que é digno, apontavam para Jesus Cristo, o cordeiro divino. Então nós vamos ver como o cordeiro divino é o cordeiro de Deus, estabelecido por Deus. Para quem não pegou a deixa, é o segundo ponto. No Novo Testamento, como um todo, há diversas menções ao fato de que Cristo é o Cordeiro de Deus. Desde os Evangelhos até o Apocalipse de João, mostra o Senhor Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Dentre todas as passagens do Novo Testamento, uma das mais belas é a confissão de João, o Batista, logo no início do ministério de Jesus. Na ocasião, Jesus, em obediência a Deus, estava indo até o Rio Jordão para ser batizado por João. E ao chegar à beira do Rio Jordão, e João Batista vê Jesus, ele brada em alta voz, para que todos pudessem ouvir, dizendo: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em João 1, capítulo 29, ele brada: é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao encontrar Jesus no Rio Jordão, João também já declarou a missão de Cristo na terra. Jesus veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Quando o ser humano pecou, desobedecendo a Deus, todos tornaram-se pecadores. A partir daquele momento, todos nós estávamos refém da morte e condenados a uma eterna separação de Deus. Não havia como o homem cumprir as exigências da santidade de Deus e nem satisfazer a sua justiça. O Deus Santo é o Deus justo. O Deus justo precisa punir o pecado. Precisa dar a paga devida para a falha da humanidade. Por causa da sua transgressão. Por causa da transgressão do homem, todos se tornaram condenáveis diante de Deus. Todos mereciam a punição. Agora, como o homem condenado pode pagar o preço pelo seu resgate? A resposta é que não pode. Nós estávamos numa condição inescapável. Dessa forma, somente Deus poderia nos resgatar. Só Deus poderia nos tirar dessa condição. Quando olhamos para a vida de Cristo e a sua obra, podemos ver vários elementos semelhantes aos rituais do Antigo Testamento. Esses elementos têm a sua plena imagem sendo cumpridas em Cristo Jesus, como o único e verdadeiro Cordeiro de Deus, como o único sendo capaz de tirar o pecado do mundo e resgatar um povo para si. Dessa forma, para satisfazer a sua justiça e demonstrar a sua misericórdia, o próprio Deus veio à terra. O Verbo se fez carne. Deus habitou entre os homens. Deus tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. E essa fica evidente na sua obra de salvação. Pois só o Cordeiro de Deus poderia, de uma vez, cumprir as exigências do Deus Santo. Só o Cordeiro Divino poderia cumprir divinas exigências. Nós podemos ver a semelhança entre Cristo e o Cordeiro Pascal, porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós podemos ver vários elementos do Cordeiro do Antigo Testamento, que apontavam para a realidade cumprida no sacrifício de Jesus Cristo. Dentre elas, nós podemos citar a primeira, e na minha opinião mais evidente, era a respeito da escolha de um cordeiro. Na primeira Páscoa, o cordeiro deveria ser um macho sem mácula ou mancha, ou seja, um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito.
Quando nós olhamos para Jesus, é evidente que é o Cordeiro de Deus. É evidente que ele era perfeito. É evidente que ele não tinha nenhum defeito. Outro ponto que nós podemos pensar é a respeito da preparação da refeição da Páscoa. O Cordeiro da primeira Páscoa, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. E da mesma forma, enquanto Cristo estava na cruz, os soldados romanos quebraram os ossos da perna dos que estavam crucificados ao seu lado. Mas os ossos de Jesus ficaram intactos, apontando para a perfeição do seu sacrifício. Ainda mais durante a refeição de Páscoa, nós podemos também ver alguns outros paralelos. Na refeição da primeira Páscoa, todos os membros da família deveriam estar juntos comendo a carne do cordeiro. Inclusive, se uma família fosse pequena, deveria se juntar com outra família para que partilhassem e participassem dessa refeição em comunhão. A carne do cordeiro na primeira Páscoa levava a união, uma vida em comunidade. E em Cristo, na nova aliança, nós participamos também de um mesmo sacrifício, só que do Cordeiro de Deus, que nos leva à unidade. Pois, a partir do sacrifício de Jesus, no ritual que ele mesmo instituiu na ceia, nós vivemos uma unidade em torno do corpo do Cordeiro de Deus, que foi entregue para a nossa salvação, para que pudéssemos viver em unidade. Quando nós partilhamos a ceia do Senhor, instaurada por Jesus, tomamos parte comendo o pão, tomamos parte no seu sacrifício e anunciamos a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Diferente da tradição católica, nós não vemos na Bíblia nenhuma justificação para afirmarmos que no momento da ceia, o pão e o vinho se transformam literalmente no sangue e no corpo de Cristo. Pelo contrário, na ceia nós temos um ritual, onde nós, de maneira simbólica, semelhante como os israelitas partilhavam a refeição depois que saíram da terra do Egito, fazemos isso em recordação, lembrando da libertação que há em Cristo Jesus. Lembrando que no corpo de Cristo, lembrando do corpo dele, que nos libertou da morte e do pecado. Na primeira ceia, o cordeiro deveria ser comido junto com pães sem fermentos e ervas, amargas. Agora em Cristo, quando nós participamos da ceia, nós devemos tirar o fermento do meio de nós, que representa o pecado. E nós devemos também relembrar da nossa vida, quando nós éramos escravos do pecado. Nós lembramos disso quando no Antigo Testamento eles comiam ervas amargas, e agora nós podemos experimentar e relembrar o amargor do pecado, da vida sem Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos que nós tiramos o pecado de meio de nós. Nós celebramos que nós não somos mais escravos do nosso pecado. A ceia e a Páscoa têm essa completude. Outra coisa que nós podemos ver em pontos de semelhança é a respeito do sangue do Cordeiro. Na Páscoa, o sangue do Cordeiro tinha uma função específica no Antigo Testamento. Deus ordenou que o sangue do Cordeiro deveria ser passado na viga das casas, para que eles fossem identificados como povo de Deus e a morte não tivesse lugar naquela casa. Quando nós olhamos para Cristo, o Cordeiro de Deus, sabemos que através do seu sangue nós fomos resgatados e tornados povo de Deus. O precioso sangue de Cristo foi que nos limpou dos nossos pecados e nos marcou como seu povo. Pelo sangue de Cristo nós temos a vida. A morte não tem mais poder sobre nós, porque estamos protegidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue dele nos livrou dos aguilhões da morte. O sangue dele nos livrou do poder do pecado. Assim, nós podemos ver que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da primeira Páscoa apontava para Cristo Jesus, que é a nossa Páscoa. Como o apóstolo Paulo declara lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Você pode anotar aí. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Onde diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermentos da maldade e da perversidade,
mas com pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Além de Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, podemos ver também que Cristo é o Cordeiro do sistema sacrificial. Aquele sistema que foi estabelecido na lei mosaica também apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a realidade do sacrifício de Cristo. O tempo todo em seu ministério, Jesus sempre deixou claro para os seus discípulos e todos quantos o seguiam que ele veio cumprir o plano de Deus. E esse plano que foi preparado desde a eternidade. Quando chegou ao final da sua vida na terra, podemos ver em Cristo o mais perfeito sacrifício sendo entregue a Deus em favor dos pecadores. Diferente do Antigo Testamento, o sangue de Cristo seria derramado em favor dos pecadores. E não mais seriam animais, o sangue derramado de animais aqui. O sangue de Cristo era eterno. O sangue de Cristo era perfeito. Por isso cumpria as exigências de Deus. Na lei mosaica, o cordeiro é levado até o sacerdote para ser sacrificado. Esse cordeiro, falando do animal, ele não tinha vontade. Ele não podia decidir se queria ou não queria morrer em favor daqueles pecadores. Mas Cristo, o Cordeiro Divino, não foi arrastado ou levado por ninguém. Ele mesmo foi ao altar. Ele mesmo entregou a sua vida voluntariamente. Como Isaías diz em Isaías 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante seus rosqueadores. Ele não abriu a boca. O sacrifício dessa vez não era um sacrifício animal, que não tinha consciência daquilo que estava fazendo. Jesus estava completamente consciente dos seus sofrimentos, que ele derramaria o seu sangue em favor do seu povo. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é perfeito e é definitivo. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício dos animais. O Cordeiro Divino é superior ao Cordeiro terreno. O sacrifício do Antigo Testamento era apenas uma imagem do perfeito sacrifício de Cristo derramado na cruz. Nós podemos pensar a respeito da frequência desse sacrifício quando nós olhamos em paralelo o sacrifício de Cristo e o sacrifício da lei mosaica. Como nós vimos brevemente, no sistema sacrificial, o cordeiro precisava ser apresentado de contínuo pelos ofertantes em favor dos seus pecados. Contudo, Cristo padeceu apenas uma única vez por todos os nossos pecados. Toda vez que houvesse uma transgressão pela parte do homem, haveria necessidade de se oferecer um novo cordeiro em favor dos pecadores, enquanto o sacrifício de Cristo foi final e foi definitivo. E isso fica evidente quando nós pensamos na natureza do sacrifício de Cristo, em comparação com a natureza do cordeiro terreno. Enquanto o animal era terreno e temporal, Cristo era celestial e eterno. Portanto, o sacrifício mortal tem uma eficácia limitada. Para que o pecador fosse limpo pelos sacrifícios terrenos, ele precisava oferecer de contínuo sacrifício toda vez que ele pecasse contra Deus. Enquanto o sacrifício de Cristo tem uma eficácia eterna, por causa da sua natureza. Como Deus, ele pagou de uma vez por todos os pecados da humanidade. O sacrifício do Cordeiro cumpriu as exigências do Deus Santo, do Deus Justo. O sacrifício de Cristo pôs fim aos sacrifícios terrenos, pois o sacrifício de Cristo foi um sacrifício eterno. Ele aplacou a eterna justiça de Deus, satisfazendo completamente a justiça de Deus e derramando o seu sangue para purificar todo aquele que nele crê. Assim, Cristo cumpre perfeitamente as exigências da lei. Ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito da nossa expiação. Como um cordeiro, ele foi morto no nosso lugar. Ele padeceu para nos limpar dos nossos pecados. Ele também é a nossa oferta pacífica a Deus. Ele é o sacrifício que nos torna propício a Deus. A oferta de comunhão a Deus foi dada por Cristo, nos fazendo propício a Ele,
limpando os nossos pecados e nos tornando santificados como um povo de Deus. Assim, o Cordeiro Pascal é o Cordeiro Divino, que foi um sacrifício perfeito, que redimiu o seu povo através da sua morte na cruz. Os quais os resultados da sua morte nós podemos experimentar aqui como o seu povo. Porque como povo de Deus, o Cordeiro de Deus trouxe a redenção. Nós temos redenção a partir do sangue do Cordeiro. Então, a redenção do Cordeiro. O Cordeiro Divino, ele realizou uma obra completa na cruz. Em Cristo, nós fomos resgatados do inescapável reino das trevas e fomos transportados para o inescapável reino da luz. O Cordeiro nos comprou com alto preço, o preço do seu próprio sangue. Como o apóstolo Pedro declara em 1 Pedro 1, 18 e 19. Como ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Uma vez que isso é uma realidade e estamos reconciliados com Deus, nós podemos desfrutar da redenção do Cordeiro, entendendo que Ele é a expiação dos nossos pecados, porque o Cordeiro morreu em nosso lugar. O Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. O sacrifício do Cordeiro na cruz, ao realizar a sua obra, foi um sacrifício substitutivo. O justo morreu pelos injustos. Cristo morreu em nosso lugar, pagando a pena que era devida a nós, pecadores. Como resultado do nosso pecado, nós estávamos completamente separados de Deus. Não tínhamos como nos libertar dessa condição. Não tínhamos como pagar o preço do nosso pecado. Mas Cristo pagou no nosso lugar. Através do sacrifício de Cristo, não vivemos mais em batalhas contra Deus. O ato de amor de Jesus na cruz nos possibilitou sermos reconciliados com Deus através da sua obra. Ele é a expiação dos nossos pecados. Ele fundamenta a nossa salvação. Não precisamos mais pagar pelos nossos pecados diante de Deus. O Cordeiro nos redimiu. Ele morreu em nosso lugar. Ele derramou a sua vida por nós, para que vivos vivêssemos para Ele. E não somente isso. Além de morrer no nosso lugar, o Cordeiro também aplacou a ira de Deus. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados diante de Deus. O Cordeiro, ele aplacou a ira de Deus. O sacrifício do Cordeiro na cruz satisfez completamente a justiça de Deus, aplacando a sua ira contra nós, pecadores. Na cruz de Cristo, Deus derramou toda a sua ira santa em Jesus. A punição que era devida a nós foi derramada em Cristo. A morte de Jesus aplacou a ira do Deus santo e justo, como Isaías declara que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar, porque a sua alma foi entregue em favor de muitos, em favor de todos aqueles que nele crê. Cristo na cruz sofreu no nosso lugar, portanto devemos viver e tomar a nossa parte no seu sofrimento. Os nossos pecados devem causar nojo na gente, pois por causa deles, o nosso Senhor padeceu na cruz. Todo o sofrimento que era destinado a nós foi derramado sobre o Cordeiro inocente, e sem pecado nenhum, sofreu o peso de toda a ira justa de Deus. Que o sofrimento de Cristo seja sempre lembrado em nossas mentes, e em tudo que nós formos fazer, que nós possamos lembrar do tamanho do amor que foi derramado na cruz em nosso favor. A morte que era devida a nós foi morrida por Cristo, mas Ele ressuscitou nos dando a vida. E a vida que nós agora vivemos deve ser vivida em adoração e gratidão ao Cordeiro que aplacou a ira de Deus. Antes da obra de Cristo, nós vivíamos em guerra contra Deus, pois como os pecadores nós estávamos em oposição a Ele. Cada pecado que nós cometíamos contra um Deus santo, mas nós fomos propiciados. Cristo suportou o peso da ira de Deus. Por fim,
o Cordeiro trouxe justificação a nós. Isto é, o Cordeiro divino nos declarou justos diante de Deus. O sacrifício do Cordeiro na cruz leva à justificação dos nossos pecados. A justificação é o ato de Deus em nos declarar santo, ainda que pecadores. E essa declaração vem baseada não nos nossos próprios méritos, mas baseado na obra de Cristo Jesus. Agora, por causa da obra de Cristo, não vivemos em guerra contra Deus. Nós somos considerados justos diante de Deus, nos possibilitando viver em paz e desfrutando uma vida que nos foi conquistada através da cruz. Uma vez que nós somos declarados justos por Deus, não há espaço em nosso coração para o orgulho, pois não foram as nossas obras que nos levaram a ser tornados justos, nem o nosso caráter excelente que nos reconduziu de volta a Deus. Foi o sangue do Cordeiro, foi o sacrifício do Cordeiro na cruz. Portanto, não há espaço para orgulho, apenas para humildade. Não há nada de bom que vem de nós. Tudo que tem em nós que é bom vem de Deus, vem direto de Deus, o Deus que nos agraciou e aplacou sua ira sobre nós, que nós fomos diante deles considerados justos. Então, meus irmãos, para concluir, eu gostaria de fazer um breve resumo do que nós aprendemos essa noite. Estou treinando com o pastor Jonas, que é aquela velha frase: você não entendeu nada. Ouve essa frase aí e internaliza ela. Essa é uma frase não, tá? Que aí já é demais. Vou falar umas 2, 3. Então, resumidamente, aprendemos que o Cordeiro Pascal e o sistema sacrificial apontavam para a realidade que seria consumada no sacrifício perfeito de Cristo. Ele é o Cordeiro Divino. Ele é o sacrifício perfeito que foi entregue em nosso lugar. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a satisfação de tudo. E agora, nós podemos usufruir da redenção do Cordeiro, onde ele morreu em nosso lugar, aplacando a ira de Deus e nos declarando justo diante de Deus, baseado em seus próprios méritos. Esse é o Cordeiro que é digno. Somente a ele devemos render toda a honra, glória e poder para sempre e para toda a eternidade. Pois ele nos comprou, ele nos resgatou pelo seu precioso sangue derramado na cruz. Ele é o Cordeiro digno. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça que é derramada sobre nós. Nós te agradecemos, Deus, porque nós dependemos completamente do Senhor e da tua salvação. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor demonstrou a sua abundante misericórdia. Como um Deus sábio que antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, o Senhor já tinha um plano para nos resgatar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo na cruz é o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. E nós possamos sempre, Senhor, diante de Ti, render todo o louvor e toda a honra que Te é devida. Que em nossos corações possamos lembrar do sacrifício de Cristo e celebrar a Páscoa com alegria em nossos corações. Lembrando que nós não éramos o Teu povo, e agora nós somos o Teu povo. Lembrando que antes nós estávamos presos nas amarras do pecado, e agora nós vivemos, desfrutamos da vida de paz com o Senhor. Nós te agradecemos pela tua obra na cruz. Nós te agradecemos pelo teu caráter santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
coisas bonitas, nem com ganância e avareza anunciamos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus, não pela glória dos homens, nem buscando ser reconhecidos, mas agradando ao que prova corações. Somos servos de Deus, graças a Deus que nos alcançou pelo Evangelho que nos libertou. Graças a Deus que nos trouxe a vida pelo Evangelho, nos fez membros da família. Servindo de noite e de dia, em qualquer circunstância ou lugar, o Espírito de Deus nos constrange, o Evangelho anunciar. Amando, exortando e consolando, vivendo em santidade ao Senhor, chamados para o reino e glória, pertencer. A conferência começa hoje e ela dura a semana inteira. Durante a semana nós vamos ter algumas atividades. Vão ser disponíveis lá no grupo da igreja, tá bom? Se você é membro da igreja, vai estar disponível para você e você pode compartilhar com qualquer pessoa. Se você não é membro da igreja, mas você gostaria de ter acesso às coisas, é só você conversar com qualquer um dos membros que eles podem compartilhar com você também, tá bom? Qualquer pessoa que você vê na sua frente, você fala e aí essa pessoa pode compartilhar com você também, tá bom? Aí vai ter as atividades durante a semana para todo mundo fazer e no sábado à noite vai ter o jantar. Acho que o Timário vai falar mais sobre isso, vai falar? Não posso falar. Mas então vai ter o jantar, 19 horas no sábado, tá bom? Sábado, 19 horas. Meus irmãos, eu sei que é chato, mas você pode repetir para mim, por favor, o horário? Muito obrigado. Tá bom, sábado, 19 horas, tá bom? Jantar aqui na igreja. Começa às 19, então você pode chegar um pouquinho antes, ajudar a arrumar qualquer coisa que você quiser. Você tá convidado. Se você não é membro da nossa igreja, você pode vir à vontade também no dia 19, tá bom? Dia 8 às 19. Aí no dia 9 de manhã vai ter um café da manhã, beleza? Venha também no dia 9 de manhã e no dia 9 à noite vai ter o culto normal. Esse panfletinho que você recebeu, esse negocinho, esse papelzinho que você recebeu, guarda ele que é para ele durar até o final da conferência. Para que serve esse papel? É para depois da programação da conferência, você sentar com a sua família, com seus amigos e conversar um pouquinho sobre o que você aprendeu. Conversar sobre pontos importantes e anotar aí esses pontos importantes. E no final tem uma pergunta para você e sua família refletirem juntos e anotarem lá no papelzinho o que vocês pensaram, tá bom? Tira um tempinho para fazer isso depois que sair da igreja hoje, chegar em casa, gasta aí de 5 a 10 minutos a 4 horas, depende da família, mas é tranquilo, você faz lá rapidinho, pega o que você aprendeu hoje e vai anotando. No final da conferência, espero que o seu papelzinho esteja todo preenchido. Evita perder, tá bom? Você perder... Aí a minha esposa me ensinou agora há pouco que você recebeu um clipe junto com o seu papelzinho, né? É para aprender na sua Bíblia. Ah, mas eu só uso meu celular. Prende, sei lá, na sua calça, não sei. Mas, enfim, ela me ensinou que era para aprender na Bíblia, tá bom? Irmão Mário agora vai dar os avisos, o restante de avisos que tem, ou eu já peguei tudo do senhor? Não, tem os pequenos grupos, só avisar ainda.
Então vai lá, avisa aí, por favor. Pode sentar. Não, pode não. Não, pode não? Pode não? Sentar não? Pode não, deixa eu só em pé. Tá bom. É? É que a gente vai já fazer aniversariante, né? Fica em pé logo. Eu acho que esse não tá funcionando. Esse era do tio. Pega o meu. Pega do tio. Pega o meu que eu não preciso. Só relembrando, né, na quarta-feira a gente tem o culto aqui na igreja às 19h30 e nós também temos na igreja do Janauari e no Cacau Pereira às 19h30 também, onde os irmãos têm ido lá naquele lugar estudar do Evangelho. E na quinta-feira tem o PG, né, pequenos grupos. A princípio está, eu acredito que está na casa do tio Jaime, não conversei com ele, mas a princípio sim. Na casa do tio Adolfo? Na Cachoeirinha ou aqui na Santa Etelvina? Na Cachoeirinha. Então, vai ser na Cachoeirinha o PG. E pela manhã também, né? Onde já aconteceu hoje o grupo. Aconteceu na casa da tia Cândida. E foi muito bacana, né? Ficou cheio novamente a casa da tia ali, as crianças. E no Janauari também, né, como a Caris comentou, né, com os irmãos lá do Janauari, onde todas as manhãs eles têm ido, né, estudar, e eles são atenciosos mesmo, eles são interessados, eles têm um pouco de idade acima da minha idade já, né, mas eles vão de bicicleta e tal, pedalando até naquele lugar, e eu vejo que Deus tem fortalecido a cada um daqueles senhores naquele lugar. E esses os avisos. A igreja de Janauari é uma igreja bem interessante. É uma igreja composta por alguns membros mais velhos. A mocidade lá tem 40 anos. Mas aí é muito bacana mesmo, como o tio Mário falou agora, ver o pessoal lá de manhã. Porque exalta bem aquilo que diz nos Salmos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E entre os vários momentos de comunhão que a gente pode desfrutar junto aqui na casa do Senhor, está os aniversariantes do mês. Em que a gente pode celebrar junto quem comemora aniversário esse mês. Então, quem foi que fez aniversário no mês de março? Pastor Adolfo. Samar. Começou bem. Tiago. Bora, Tiago. Tia Rose também, bora. Ela sempre pensa que ela vai escapar, hein? Entregam ela toda vez. Pior que é o pastor que te entregou, né, tia? Nem pra ser eu, né? Se fosse eu, dava pra enrolar ainda. Mais alguém? Cadê a Samara? Aê, chegou a Samara. Mais alguém? Pode vir aqui mais pro meio, fica na minha frente, sem medo, sem vergonha. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um desses que está aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte de uma mesma família em Cristo com eles. Eu te peço que os abençoe e continue-os a conduzir para que eles cresçam cada vez mais na Tua palavra, que fortaleçam-se na vida em comunidade e que sejam uma bênção onde quer que eles estejam. Que em todas as coisas o Senhor seja engrandecido e glorificado na vida deles e que cada vez mais nós possamos crescer em união com cada um deles. Senhor, gera no coração deles a percepção de que cada dia, cada fôlego extra que se dá é para te adorar, é para te servir. Nos ajuda como igreja a amá-los e honrá-los também, e de que todos nós como igreja saibamos viver a comunhão, a unidade que há no Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue a os abençoar e abençoar a nossa igreja no nome de Jesus. Amém. Tudo isso que nós podemos viver hoje, tudo
tudo isso que nós podemos cantar hoje, tudo que nós falamos e aprendemos a respeito, vem por causa da graça de Deus. A graça descreve o movimento de Deus até nós, descreve o fato de que nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, mas Ele veio até nós. Então, quando nós cantamos juntos a respeito da graça, nós podemos refletir a respeito daquilo que nos uniu em Cristo. Vamos cantar da graça do Senhor. Graça é Deus se movendo em amor. Graça é misericórdia vinda a nós. Graça é como a salvação nos alcançou. Cante graça. Em graça é o Verbo vivo andando entre nós. E a graça de Deus transforma os seus filhos, guiando-nos sempre no caminho da luz. Nós cantamos ao Deus triuno, Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus. Graça, essa é parte da família do Altíssimo. Graça é ser membro no corpo de Cristo. Cante que graça é ser aperfeiçoado. Graça é ser aperfeiçoado na unidade. Graça é crescer. Graça é crescer e conhecer o Filho de Deus. E é por graça, e é por graça que Deus distribui os dons do Espírito, segundo a sua vontade, para nele sermos edificados. Pai, Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus, pois aquele que desceu é o mesmo que subiu, colocá-lo sobre todas as coisas. E esse que desceu é o cabeça da igreja, que ele mesmo estabeleceu. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, dando dons aos homens no Espírito. E aquele que subiu é o mesmo que em breve voltará. Por graça, Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu Espírito, que santifica na verdade da palavra. Pai, que nos reconciliou no Filho, que sua vida entregou e deu Espírito, que santifica na verdade da palavra. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus.
Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado porque nós podemos estar diante do Senhor, reconhecendo o quanto nós somos agraciados. Agraciados por participar do corpo de Cristo. Agraciados por poder crescer e conhecer o Filho de Deus. Agraciados por participar do teu poder e do teu amor e por sermos receptáculos desse grande amor. Senhor, te pedimos que em todas as circunstâncias o Senhor nos ensine a depender da tua graça, a amar a tua graça, a viver para a tua graça. Senhor, obrigado porque o Senhor veio até nós, porque nós sabemos que nós não poderíamos ter ido até o Senhor. Obrigado porque no teu imenso amor e misericórdia o Senhor veio a nós e entregou um cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar. Nos ensina e nos ajuda ao longo dessa semana, que nós possamos viver tudo o que aprendemos aqui nesta noite, que nós possamos te exaltar e lembrarmos nos nossos corações dia a dia que digno é o cordeiro. Pedimos isso não porque mereçamos, mas no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não vão embora correndo. Tem um bolinho ali, tá bom? Vou embora andando, beleza?